Autoria de Sérgio Guimarães, o psicodrama Antes e Depois de Moreno, dos gregos antigos à internet. Livro publicado pela editora Ágora. Entre o Sócrates de Moreno e o de Freire. Outro ponto de convergência importante entre Moreno e Freire é Sócrates. Apesar de Aristóteles ser o filósofo grego mais referenciado por Moreno, em função do fenômeno da catarse, o primeiro, sem dúvida, é seu preferido, como se pôde constatar num fragmento de sua autobiografia. Tive dois professores, Jesus e Sócrates. Jesus, o santo da improvisação, e Sócrates, de forma curiosa, o mais próximo de ser um pioneiro do formato psicodramático. Os diálogos de Sócrates me impressionaram não por seu conteúdo, mas porque foram apresentados como relatos de sessões reais, talvez acidental e não intencionalmente, e não como um produto imaginário de uma mente poético-filosófica. Embora Platão, como um repórter ego-auxiliar, tenha trabalhado no material real e o tenha preservado para a posteridade, isso não muda a relação concreta e situacional de Sócrates quanto a ele. Sócrates se envolveu com pessoas reais, atuando como uma parteira e um esclarecedor, como um psicodramatista moderno faria. Até aí tudo bem, mas foi aí que minha luta com Sócrates começou. O quadro de referência de seus diálogos se limitava à lógica dialética. Ele não entrou, como Jesus, na totalidade e na essência da própria situação. Talvez, se tivesse havido, entre os discípulos de Jesus, um Platão, a técnica psicodramática pudesse ter nascido na Palestina há 2000 anos. Seguindo o mesmo raciocínio, Moreno chega finalmente à síntese de seu pensamento em relação aos papéis de Jesus e de Sócrates como seus mestres, ao comentar que isso não aconteceu em Atenas. Apesar do naturalmente lúdico diálogo socrático e as dinâmicas mais conservadoras tragédias de Ésquilo existiram lado a lado. Não ocorreu até nossos dias que os dois enfoques, o de Jesus, o curador, e o de Sócrates, o mestre, e as duas artes, o drama socrático e o de Ésquilo, se entrelaçassem para criar o psicodrama. Segundo Moreno, Sócrates teria chegado mais perto do formato psicodramático na única vez em que visitou um teatro, ao saber que Aristófanes havia escrito uma comédia na qual ele, Sócrates, era caricaturado. Na verdade, Moreno se refere a As Nuvens, comentando que o filósofo estava, de certa forma, psicodramaticamente, a mostrar aos bons atenienses na plateia que podia provar que o ator que o espelhava no palco não lhe fez justiça. E observa, ele poderia ter virado o teatro de cabeça para baixo e um sociodrama poderia ter surgido, mas ele não viu nada além de sua própria situação. Ele não viu que um novo método de ensinar e esclarecer as relações humanas estava ao seu alcance. Sócrates tinha a mensagem, mas o daimon dentro dele não falou alto o suficiente ou prematuramente calou-se. 2000 anos depois, Kierkegaard ouviu o daimon novamente, mas foi prejudicado pelo remorso pessoal, imerso nos imperativos de sua existência privada, no medo de perder o eu no você, e obcecado por seu próprio monodrama. Coube a mim ouvir e entender o daimon mais plenamente e levar a ideia a uma conclusão. Não é um acaso o fato de a revista em que Buber e Moreno estiveram juntos se chamar Daimon. Por outro lado, ao referir-se a um novo método de ensinar e esclarecer as relações humanas, Moreno foi muito claro quanto à dimensão pedagógica imanente à sua proposta de método psicodramático, inseparável de sua dimensão terapêutica. A propósito, a confirmação do uso da maiêutica por parte de Moreno é incluída por Zerca em suas memórias. Numa tarde de verão, Moreno deu sua aula na grande varanda da Gillette House. Seu assunto era um paciente com quem tínhamos acabado de vê-lo trabalhar. Ele nos pediu para fazer uma análise do processo de seu trabalho como diretor. Usando o método socrático, Moreno disse como realizava seu trabalho, até que parou num ponto importante e perguntou: "O que vocês acham que me motivou?" Ou "Por que vocês acham que eu fiz isso?" Ou "O que vocês notaram de tão especial?" Um de nós já ia responder quando ele foi chamado ao telefone e sugeriu que desligássemos o gravador.
Ele se virou para um dos alunos para pedir-lhe que assumisse o papel de diretor, tornando-se seu duplo. Ele nunca deixou de transformar qualquer situação em oportunidade de aprendizado. Do lado de Freire, suas relações com o pensamento de Sócrates também não podem ser ignoradas. É verdade que, no caso do filósofo grego, para chegar às suas ideias é preciso passar por Platão, e especialmente por A República com seus diálogos, que de fato traz Sócrates como protagonista. Aprendi o diálogo epistemológico com o velho Sócrates, reconhece Freire, que, quase 20 anos após sua morte, em maio de 1997, continua atraindo a atenção acadêmica por sua obra. Entre outras, duas publicações ilustram o interesse pela obra do educador brasileiro. O professor Francis A. Samuel, do Dowling College de Nova York, por exemplo, em seu livro O Enfoque Humanista da Educação, de Sócrates a Paulo Freire, traça uma perspectiva histórica a partir dos filósofos gregos, com ênfase em educadores humanistas como Jean-Jacques Rousseau, Friedrich Frobel, John Dewey, Rabindranath Tagore, Abraham Maslow, Arthur Combs, Carl Rogers, Maria Montessori e Paulo Freire. Já o professor Stephen G. Brown, da Universidade de Nevada, Las Vegas, dedica um livro inteiro para analisar tanto o pensamento do educador brasileiro como o do filósofo grego, de quem Freire é considerado um descendente genealógico. Em A Pedagogia Radical de Sócrates e Freire, Retórica Antiga, Praxis Radical, Brown procura promover um diálogo entre os dois pensadores, fazendo uso da teoria pós-freudiana para informar de maneira útil as origens psicológicas das pedagogias radicais de Sócrates e Freire, com destaque para as contribuições de Jacques Derrida, Lev Vygotsky, Peter Brooks e Otto Rank. Para ele, além de as duas abordagens terem sido uma intervenção contra os excessos de poder e, portanto, terem levado às práticas significativas de dominação a um interrogatório radical, fica claro que o objetivo comum da praxis socrática e freudiana é a libertação do eu numa participação mais plenamente humana na realidade. O processo de liberação certamente é outro ponto de convergência entre Moreno e Freire, sempre em sua obra principal e referindo-se à dimensão psicológica da situação dos oprimidos, o educador brasileiro a descreve assim: sofrem uma dualidade que se instala na interioridade do seu ser, descobrem que, não sendo livres, não chegam a ser autenticamente. Querem ser, mas temem ser. São eles e, ao mesmo tempo, são o outro introjetado neles, como consciência opressora. Sua luta se trava entre serem eles mesmos ou serem duplos, entre expulsarem ou não ao opressor de dentro de si, entre se desalienarem ou se manterem alienados, entre seguirem prescrições ou terem opções, entre serem espectadores ou atores, entre atuarem ou terem a ilusão de que atuam na atuação dos opressores, entre dizerem a palavra ou não terem voz, castrados no seu poder de criar e recriar, no seu poder de transformar o mundo. Mais adiante, Freire acrescenta a autodesvalia como outra característica dos oprimidos, a qual resulta da introjeção que eles fazem da visão que deles têm os opressores. De tanto ouvirem de si mesmos que não são incapazes, que não sabem nada, que não podem saber, que são enfermos, indolentes, que não produzem em virtude de tudo isto, terminam por se convencer de sua incapacidade. Falam de si como os que não sabem e do doutor como o que sabe e a quem devem escutar. Os critérios de saber que lhes são impostos são os convencionais. Embora a terminologia seja diferente, parece claro que a crítica de Freire aos critérios convencionais do saber corresponde ao que Moreno chamaria de conservas culturais. Por outro lado, o processo de libertação, que para Freire implica a passagem da chamada consciência ingênua para a consciência crítica, pode ser comparado à concepção de Moreno sobre o que ocorre no psicodrama por meio da catarse de integração, isto é,
A catarse mental, que ele define como um processo que acompanha todos os tipos de aprendizagem, não apenas a descoberta da resolução de um conflito, mas também da compreensão de si mesmo, não apenas liberação e alívio, mas também equilíbrio e paz. Deve-se atentar também para o fato de que Freire, mesmo não estando muito familiarizado com as propostas de Moreno, fez recomendações específicas como a que segue, sempre na pedagogia do oprimido, ao descrever o trabalho com grupos de alunos alfabetizandos, uma vez definidos os chamados temas geradores para debates. Podem ainda alguns destes temas ou alguns de seus núcleos ser apresentados através de pequenas dramatizações que não contenham nenhuma resposta, o tema em si, nada mais. Funcionaria a dramatização como codificação, como situação problematizadora a que se seguiria a discussão do seu conteúdo.